Na aviação, antes de um piloto poder pilotar um avião de verdade, ele tem que acumular centenas de horas em simuladores virtuais. Na saúde, a gente até tenta fazer coisas parecidas. A gente usa imagem, vídeo, boneco, cobaia, robô, ator, paciente real. O problema é que nenhuma dessas ferramentas, isoladamente, ela é eficiente o suficiente para que a gente confie nelas como o método ouro, o padrão ouro de treinamento. O máximo que a gente consegue fazer é oferecer o máximo de ferramentas possíveis para os profissionais, para os estudantes de saúde, e esperar que eles tenham um desempenho melhor. Só que é irreal a gente pensar que as faculdades no Brasil, os centros, os hospitais no Brasil vão conseguir reproduzir o que grandes centros aqui em São Paulo fazem, por exemplo. É ultrapassado falar que a educação está ultrapassada. Isso já foi dito aqui hoje. A forma como a gente encara, como a gente treina as coisas, ela está ultrapassada. Foi levantado em 2 apresentações atrás a questão dos erros médicos. Poxa, 3 pessoas. Isso significa mais de 1.000 pessoas morrendo todos os dias em 2015, segundo aquele estudo da UFMG que foi citado, todos os dias, em hospitais privados. A gente nem tem a informação para o hospital público. Mas a gente também não pode se enganar, que isso não é produto da ineficácia do sistema brasileiro. Isso não é um produto nacional. Nos Estados Unidos, os erros médicos são a 3ª maior causa de morte. Isso se dá principalmente por essas questões de falta de ferramentas adequadas, como já foi dito várias vezes aqui hoje, para o treinamento desses profissionais. No Fórum Econômico Mundial do ano passado, se não me engano, foi levantado que 65% das crianças que estavam entrando na escola naquele ano vão se formar e vão trabalhar em empregos que sequer existem. Como é que a gente trabalha, como é que a gente estuda e prepara um profissional da saúde para um cenário desses? Nós acreditamos que as soluções elas envolvem tecnologia. E uma das melhores tecnologias que a gente acredita hoje para trabalhar é justamente a realidade virtual. A realidade virtual ela é incrível, porque antes o que você via numa tela de computador, agora você veste um óculos, coloca uma luva, um controle, e você consegue pegar e interagir com o que está lá dentro. Você consegue participar de um mundo que antes era intangível, e agora você está num universo onde as variáveis são controladas, onde eu consigo metrificar muito bem, onde eu consigo avaliar o que você está desempenhando, onde eu consigo te colocar em cenários adversos. A gente gosta de pensar lá na MedRoom da seguinte forma, tentando trazer essa questão de ferramenta não como um fim, mas como um meio, então realidade virtual como um meio para entregar uma mensagem, a gente gosta de focar no paciente virtual. Conforme o paciente virtual avança e se parece mais com o paciente real, diferentes produtos e aplicações podem sair desse paciente. Então, num primeiro momento, a gente pode fazer o que a gente faz lá na MedRoom, que é treinamento de estudante de medicina, majoritariamente, para ajudar em disciplinas como anatomia e fisiologia. O nosso objetivo é justamente diminuir esse espaço que existe entre a teoria e a prática, quando a gente quer deixar o aluno empoderado para ele chegar para uma prática melhor preparado, com o conhecimento consolidado. Só que quando você começa a pegar informações de pacientes reais, por exemplo, o que a Universidade de Basel fez, eles pegaram um exame de imagem de um paciente real e colocaram dentro do ambiente de realidade virtual. Isso torna não só mais legal do que estudar a anatomia e fisiologia do jeito que é hoje, e interativa como que a gente já está fazendo, mas você traz toda aquela discussão de caso clínico que os médicos na casa, os estudantes na casa devem conhecer muito bem, isso traz para outro patamar. Agora você não discute mais aquele modelo platônico ideal de um paciente saudável de 25 anos, brasileiro, caucasiano. Agora você discute aquele paciente em específico, aquele caso, um caso real. Quanto mais informações você vai colocando e deixando esse paciente próximo do real, mais aplicações você consegue fazer e mais próximo do tratamento do paciente você fica. A Surgical Theory nos Estados Unidos, por exemplo, eles pegam os exames de imagem, geralmente eles trabalham com câncer no cérebro, então eles pegam esses exames, colocam dentro da realidade virtual, entregam para um médico treinar como ele tem que fazer o procedimento antes de fazer uma intervenção no paciente, e entrega para o próprio paciente entender o que vai ser feito no corpo dele. Então, o médico usa a ferramenta para explicar para o paciente o que vai acontecer. Mas não vamos ficar aqui só nesse visual, na anatomia das coisas, em ver as coisas funcionando. A gente pode usar ferramentas, tecnologias de outras áreas, como machine learning, inteligência artificial, e treinar esse paciente para ele responder como um paciente real.
Então, imagine um cenário onde a gente consegue pegar um banco de dados de informações de pacientes diversos, um número N suficiente, que a gente consiga treinar a máquina a se comportar como um paciente real. A partir disso, a gente consegue não só fazer aquele treinamento pré-cirúrgico, mas a gente consegue literalmente criar softwares melhores de suporte à decisão. A gente consegue fazer predição dentro da realidade virtual. Hoje se fala muito em modelos de experimentação e tudo mais. Ele pode ser virtual com machine learning, com inteligência artificial. E vou além. Se o paciente é tão real quanto se pode ser, a gente começa a prestar atenção nos outros stakeholders que estão nesse ecossistema. Se eu tenho um paciente e eu tenho um médico fazendo um procedimento, um médico bom, eu posso usar o médico que está fazendo esse procedimento, pegar essa informação e treinar uma máquina para replicar aquela informação num outro paciente que tenha características parecidas. E eu não estou falando isso porque, nossa, você é maluco. A Google está desde 2015 tentando fazer isso. As coisas elas já estão acontecendo e as empresas já estão se movendo. Tudo que eu mostrei já existe. Eu pergunto para vocês, quantas horas de experiência um médico tem que ter para que vocês possam confiar nele? Nós, da MedRoom, a gente acredita que a realidade virtual ela já não é mais só indispensável para o treinamento de alunos de faculdade de medicina, por exemplo, mas que ela ainda vai impactar a vida de todo mundo aqui. Obrigado.